O que motivou essa iniciativa, na realidade, eu vou ter a imodéstia de lhe dizer que fui eu o criador da ideia. Por quê? A minha experiência de atividade política de mais de 45 anos sempre me levou a questionar determinadas iniciativas do poder público, que elas são bem intencionadas, mas que às vezes elas não chegam na ponta preservando a ideia. A intenção é uma, e quando a política se transforma em política pública e é consumida pela sociedade, ela não tem o impacto que quem idealizou, quem formulou, quem liberou o recurso para aquilo, teve a boa intenção, mas você não sabe como a sociedade está avaliando aquilo. Então, eu acho que é muito importante a gente envolver o cidadão, que é o objetivo da aplicação do recurso público, e ele tem a possibilidade de dizer, olha, tal coisa está boa, tal coisa poderia melhorar se fizesse algumas modificações, e outras tantas não estão funcionando a contento. Então, eu acho que o tribunal ele tem que ter, porque nós, a cada ano, nós planejamos o que nós vamos fiscalizar no ano seguinte, a nível da aplicação dos recursos públicos. Então, se o cidadão que está lá na ponta, que ele frequenta o hospital da rede pública, que os filhos dele estudam na escola pública, que ele consome a água fornecida por uma empresa que tem o controle do Estado, e todas as outras, se a segurança pública que protege ele e sua família é uma ação do Estado, ele tem o direito de se manifestar para dizer, olha, tal serviço não está funcionando como deve ser, como nós precisamos. Então, fiscalizem para ver o que é que está errado na execução dessa política pública ou desse serviço público. Então, a intenção foi essa, foi ter uma resposta, porque aqui no tribunal nós temos, digamos assim, prioritariamente a obrigação de nos atermos à parte contábil. Então, é a prestação de contas, se a obra obedeceu aos parâmetros de custo na sua execução, se o cronograma de execução foi de acordo com o que foi pactuado no processo de licitação, você está entendendo? Ou, em outros casos, quando o governo do Estado repassa os seus recursos para prefeituras para elas executarem algum projeto, alguma obra ou alguma política pública que seja estritamente regional, estritamente local, então, para ver se aquilo aconteceu, se não foi simplesmente o dinheiro disponibilizado, e muitas vezes é feito processo licitatório, é feito o convênio, e não chega nem a ser repassado o recurso, por diversos motivos. Não estou dizendo que tudo seja má-fé. Às vezes descobrem que, digamos, a entidade ou prefeitura beneficiado com aquilo, por algum motivo está inadimplente em alguma coisa e ela não pode receber o recurso, você está entendendo? E aquilo, quer dizer, você criou uma expectativa na população, na comunidade, e aquilo não se materializou, entendeu? Então, é uma forma do tribunal estar mais próximo do sentimento da opinião pública em relação aos procedimentos dele, não só avaliando a parte burocrática e contábil dos projetos. Disponível no site do tribunal, que é fácil acessar através da internet. Lá você acha
a maneira que encaminha para você se manifestar em temas relevantes, por exemplo, educação, saúde, segurança pública, infraestrutura urbana e assistência social, tudo está lá, e você pode selecionar em cada quesito desses 3 prioridades a serem avaliadas nas auditorias do tribunal, nas auditorias que são feitas no nosso jurisdicionário, que são os órgãos do Estado e aqueles que recebem recursos provenientes de transferências voluntárias. Então, dessa forma, a sociedade se manifesta. E nós programaremos para o ano seguinte para que aqueles setores que foram identificados como apresentando algum ruído, algum problema, para que eles possam ser fiscalizados na execução. Aí não é a parte contábil, é a execução. Se foi feito aquele serviço, se está prestando auxílio e a sua função para a comunidade. Entendeu? E com isso, esse foi o primeiro passo. Nós pretendemos que isso aumente em termos de volume. Nós temos uma dificuldade ainda de comunicação. Pela nossa restrição, aqui nós somos uma corte de contas, um tribunal administrativo. O nosso setor de comunicação, até em questão do nosso próprio orçamento, ele é pequeno. Então, nós precisamos disponibilizar de todas as formas a informação de que é possível hoje o cidadão participar do nosso plano de fiscalização, para que ele possa se manifestar. O tribunal ele tem 2 regionais, uma em Santarém e uma em Marabá, que são também, digamos assim, um posto avançado do tribunal. Nós precisaremos usar de todos os recursos de mídia disponíveis nessas regiões e vamos mobilizar para que haja veiculação em rádio, veiculação em internet, através de mídias sociais. Essa questão das mídias, você tem a capacidade de entender muito melhor do que eu. Para mim, que pese todo o avanço disso, eu ainda acho que ela está muito restrito a bolhas, entendeu? Não existe, o geral chama pouca atenção, a não ser quando é um escândalo, quando é um evento com alguém midiático, entendeu? Eu vejo coisas, eu não tenho a menor ideia de quem são as pessoas, entendeu? E isso vira tema nacional, mundial, como a moça que foi com o namorado no show do Coldplay. Bom, aí eu descobri um monte de coisa, que não sei quem era CEO de não sei aonde. Quer dizer, isso é uma coisa que aparentemente, para mim, não interessa nem um pouco o que as pessoas estão fazendo no seu aspecto pessoal, principalmente se eu não conheço elas. É problema delas, entendeu? Mas a nossa veiculação, se ela não for muito trabalhada, ela não vai atingir o objetivo. Então a gente precisa insistir, precisa usar de todos os recursos que nos estejam disponíveis. Precisamos falar com a classe política para que ela alerte a população que tem mais esse caminho de se manifestar, porque são quem efetivamente fala com a população sobre esses problemas, os prefeitos, os deputados. Então, vamos procurar envolver todos, vereadores, entendeu? Para que a gente tenha cada vez mais um nível de participação da sociedade, porque quem vai usar os serviços públicos que o Estado disponibiliza é a população. Então, eles é que têm que dizer se está atendendo às necessidades. Nós estamos num processo de mudança já há algum tempo. Quando eu cheguei aqui, me surpreendeu a visão do tribunal em relação à avaliação e indução de políticas públicas. Nós não só, digamos assim, olhamos a legalidade, a economicidade, do setor público, mas nós também opinamos,
Por exemplo, esse programa Creches pelo Pará, ele nasceu da ideia de um conselheiro aqui, do conselheiro Nelson Chaves. Ele, numa conversa informal com o governador, com a primeira-dama Daniela, que hoje é conselheira também, ele perguntou por que o governador não faria um grande programa de creche. Até porque eles, um casal jovem, tinham filhos ainda, tinha filha criança, então sabia como isso era importante na vida da comunidade. A mãe que pode ter um lugar seguro para deixar seus filhos, para poder ir trabalhar com mais tranquilidade, livre do assédio, do perigo da rua, enfim, somente em áreas de vulnerabilidade. E o governador imediatamente ligou para a secretária de Educação e perguntou: nós temos alguma coisa para... no primeiro ano de governo. E a secretária disse: não, isso é competência do governo federal. Ele desligou o telefone e disse: vamos criar um programa de creche, porque eu não posso ficar esperando que o governo federal venha cuidar das creches aqui no estado da dimensão do Pará. Entendeu? Então, quer dizer, foi uma provocação de um membro do tribunal que startou um importantíssimo programa social que é o das creches. Aí foi buscar parceria com as prefeituras e hoje é um dos mais bonitos programas que o governo desenvolve. Setembro, para termos tempo de inserir no plano de fiscalização do ano que vem. Mas não necessariamente, a gente pode até estender um pouquinho mais até outubro, não é isso, doutora Fernanda? Pode estender um pouquinho, no sentido de ter uma consistência maior nos dados. Esse é o primeiro ano, e ela acabou de setembro, feita a programação para 26, nós já vamos começar a ouvir para 27, e assim sucessivamente. Eu tenho certeza que eu sou passageiro aqui, tenho mais um tempinho aqui, mas sou passageiro. Já estou com 6 meses de presidente, tenho mais 1 ano e meio. Mas essas coisas ficam, porque a sociedade abraça. E na medida que a sociedade abrace e valorize, elas se tornam permanentes. Confesso que antes de chegar aqui, eu, graças a Deus, enquanto ente público, eu nunca tinha vindo ao TCE tratar de nenhum assunto que me dissesse respeito. Nunca fui chamado aqui para prestar conta de nada, nem coisa nenhuma. Isso, para mim, como um ente público, é um orgulho. Nunca ter sido incomodado com questionamentos em contas públicas que, por acaso, estivesse sob a minha responsabilidade, foram muito poucas. Entendeu? Quase não tive cargo de ordenador de despesa. Mas o tribunal, eu não creio, você sabe que o patrono dos tribunais de conta é um paraense, Cerzedelo Correia. Ele era um militar, ele foi um republicano, mas foi um republicano que nunca, por ele se revoltou muito com a forma com que como o imperador e sua família foram tratados depois da proclamação da República, entendeu? Ele tentou de muitas formas conseguir reverter o banimento da família real do Brasil. Ele não achava justo com Dom Pedro II, que foi um extraordinário estadista. A história hoje nos mostra, um homem honesto, foi para a Europa e abriu mão de todo o patrimônio que ele poderia ter usufruído no exílio, entendeu? Morreu pobre numa pensão em Paris. Então, ele era um republicano com essa visão, entendeu? Um homem justo à frente do tempo. Nasceu aqui no Pará e está sepultado aqui na porta, aqui no hall do tribunal, entendeu? Eu não creio que exista uma fórmula de você fazer controle de contas públicas mais adequadas do que os órgãos de controle externo. Eles foram muito bem pensados, porque eles adicionam a experiência política. Nós aqui somos 7,
4 são oriundos da área política. Então, tem a visão da realidade da gestão, das dificuldades. O bom gestor não é aquele que fica preocupado prestando conta direitinho, só ele tem a obrigação de fazer isso, mas o bom gestor é o que dá a solução para os problemas. Se cai uma ponte, se tem uma catástrofe, se tem um tsunami, um terremoto, o bom gestor é o que está lá resolvendo os problemas da população. Não é aquele que está preocupado como é que ele vai prestar conta disso, daquilo, disso. Depois ele vê. Depois ele vai ver como é que ele se explica. Mas ele tem que dar. E o tribunal tem esse balanceamento. Ele tem a experiência da gestão pública através dos entes políticos que vêm para cá, como juízes. Ele tem a participação do Ministério Público e ele tem a participação dos auditores, que são aqueles que têm uma visão mais burocrática das contas, dos documentos e etc. Né? Então, eu acho que o Tribunal de Contas do Estado do Pará, nos seus 78 anos de existência, ele avançou, ele agregou tecnologias. Hoje nós temos uma área de informática extremamente atualizada, sempre receptiva, buscando o melhor nas novas ferramentas, mas também com a cautela. Nós falávamos há pouco aqui de inteligência artificial e dos perigos disso. Né? Você até questionou que algumas músicas que você ouve, elas são feitas através dos chats, né? E que isso desvaloriza. Assim, eu espero que nós nunca cheguemos a um nível em que a máquina sobreponha ao bom senso, porque essas máquinas não têm botãozinho de bom senso, né? Nem de lógica. Então, elas não têm isso. Então, o elemento humano deve ser sempre o que controla a máquina. E o nosso tribunal, eu acho que ele tem avançado nessa lógica. Então, eu festejo os 78 anos do tribunal. Para mim é uma honra estar aqui sendo presidente nesse período e espero que a gente sempre esteja num caminho de aproximação com a sociedade e de colaboração com aqueles que fazem bem o seu trabalho no setor público.